Bora falar sobre os reinos de Roshar aqui para a sua mesa de Cosmere. Vamos arrochar. Arrocha! Vamos lá, galera. Hoje vamos aqui conversar com vocês sobre Cosmere e sobre os 10 reinos. Os 10 reinos de prata, é isso? 10 reinos. Isso, 10 reinos mais grandiosos ali de Roshar, que podem ser os reinos do qual o seu personagem, que está aí do outro lado da telinha, vai participar. E, inclusive, onde talvez você possa fazer sua campanha. Sim, exatamente. Né? Porque muitas pessoas acreditam, Vitão, que só existem as planícies quebradas ou assim por diante. Porém, não. Não. Crenças falsas. São crenças falsitas. Então, Sim. vamos descobrir o que Roshar nos reserva. Exato. Vamos passear por... Calma que eu tenho tudo anotadinho aqui. Alefkar, Azir, Erdas, Pico dos Papaguampas, Iri e Hira, Jakeved, ou Yakeved, Kharbranth, Lago Puro, Shinovar e Tailena. Boa. Vamos explorar um pouco de Roshar, Vamos. um pouco de cultura, um pouco de governo, um pouco de dicas sobre esses lugares, para você que é mestre, para você conseguir montar, né, o seu universo e conseguir mestrar. Sim. Para você que é jogador, da onde você veio, Isso. né, o que vai construir ali mais. E vamos dar uns ganchos de aventura também, vamos pensar aqui junto, alguns ganchos de aventura. Só que, Vitão, posso falar uma coisa? Pode falar até Esse é um vídeo colaborativo. O que a gente quer? Você que tá aí do outro lado, você vai fazer um favor e a gente vai fazer uma mistura gigantesca de coisas. Vamos fazer o seguinte, a cada ideia que a gente vai tendo, que tal você ir comentando? Fala assim, cara, eu gostei dessa ideia em Jakeved. Ah, eu gostei disso aqui em Kharbranth. Cara, eu tive essa ideia pra Shinovar. Porque assim a gente consegue construir coisas muito legais juntos. Legal. Não é só a minha ideia, não é só a sua ideia, mas a ideia de você que tá aí do outro lado também. Comenta aqui embaixo. Fechou? Vamos fazer um arsenal de ideias de ganchos de aventura aí pra Roshar. Vamos transformar esse vídeo no maior arsenal de ideias do brasileiro, né? Porque estamos falando em português, estamos para Portugal, etc. De Roshar. Fechou? Bora. Então, bora lá. Vamos começar falando de um dos principais reinos. Sim. Certo? Vamos começar por Alefkar? Alefkar. Então, Alefkar. Alefkar, para quem é leitor aí da saga do Brandon Sanderson, do Stormlight Archive, dos Relatos da Guerra das Tempestades, está familiarizado como o reino no qual se passa ali a aventura, onde os personagens são os protagonistas, ali o Kaladin, o Dalinar, né, ali a Shallan tá ali perto também, mas a gente vai falar sobre onde a Shallan tá. E Alefkar, para quem não sabe, para quem tá entrando agora ali no Cosmere RPG, ele é um país bem militarizado, com uma cultura de competição muito forte. É um país vorinista, que significa que, assim como muitos outros países vorinistas, que talvez a gente traga um vídeo depois só sobre vorinismo, acredita no Todo-Poderoso, nos Arautos, que os Cavaleiros Radiantes foram grandes traidores. E Alefkar, neste momento que a gente está falando aqui, claro que o reino muda, mas a gente está falando aqui da Era da Solitude, né? Alefkar está em guerra com os Partindianos, ali nos acampamentos de guerra. Então, como que funciona o reino? O reino, ele não é nas Planícies Quebradas, ele tem um reino próprio em que tem um rei. Esse rei está, logo abaixo dele tem 10 grão-príncipes, esses 10 grão-príncipes têm os seus domínios, brigam entre si, mas eles foram unidos alguns anos atrás por um rei conhecido como Gavilar Kholin. Ele uniu ali todas as casas, mas o Gavilar Kholin morreu e agora todos eles estão se vingando dos Partindianos, que são um outro povo que tem ali nas Planícies Quebradas, para se vingar deles terem matado ali o Gavilar. Então, Alefkar tem a parte do país em si e tem a parte dos acampamentos de guerra. Tem toda uma extensão gigantesca de possíveis potenciais plots de aventura. É um país extremamente rico em termos de recursos, tanto em transmutadores, em fractais e em soldados e recursos de guerra. Por isso até que eles estão conseguindo manter essa guerra já há 6, 7 anos ali com os Partindianos. Então, quais seriam, porém, possíveis plots, ganchos de aventura para Alefkar, além dos que são apresentados no livro, né? Eu acredito que, para mim, eu vejo dois movimentos muito interessantes para Alefkar. Que é a parte militar, então quem gosta de guerra, quem quer experimentar um pouco mais de combate direto, então você tem as caças que você pode fazer nos abismos, que nem você colocou espinha branca pra gente caçar, tem as Gran Carapaças para enfrentar, tem os Partindianos para fazer guerras constantes, incursões constantes ali, então acho que isso dá para explorar bastante. E existe um outro lado também, que é o lado político. Então, é uma trama política muito bem desenhada entre os grão-príncipes, o rei atual, que é o Elhokar, né? E tudo que está acontecendo entre eles, cada um com seus interesses. Então, inclusive, o próprio livro de World Building, ele traz aí detalhadamente cada um dos grão-príncipes. Então, para você saber
como que você usa cada um deles, como que você explora cada um deles dentro do seu jogo. Então, mestre, se você quiser, essa é uma dica bem legal pra você. Então, usar diplomacia com guerra, a gente pode explorar aí a Lefkar. Um outro ponto bem legal que eu acho que dá pra explorar, eu tenho 2 ideias aqui pra agregar no nosso arsenal, que vocês vão ajudar a gente construindo aqui embaixo. A primeira é, não estar nos acampamentos de guerra, mas sim lá em Kholinar, na capital do reino de Aletikar. Boa. Pra quem lê os livros, sabe que tem muitas coisas muito interessantes acontecendo lá, que são bem mais exploradas no livro 2 da saga. Isso quase não é abordado. E dá pra se fazer uma campanha lá enquanto tá todo mundo no acampamento de guerra, né? E eu acho que tem um outro ponto que eu até conversei com algumas pessoas aqui que dá pra explorar, que é o aspecto vorimista. E esse talvez não seja nem só em Aletikar, mas como são os fervorosos, eu ia falar ardentes, os fervorosos, que têm acesso aos transmutadores, existem narrativas possíveis, como sumir um transmutador, como alguém fingir e convencer todo mundo que é um fervoroso, mas passar por aquilo só pra vir a ter acesso ao transmutador. Controle entre as pessoas. Claro, os fervorosos a gente sabe que devido à história do mundo, a hierocracia, que foi uma época que a igreja dominou e ficou manchada na história, tipo o catolicismo nas cruzadas, assim, os fervorosos não têm essa paixão pelo poder e tem até algum receio de ter esse poder novamente. Mas poderia ter alguém infiltrado, poderia ser um agente, poderia ser alguém que tá ali só pra pegar, ter acesso a um transmutador e legal. vazar, não sei. Dá pra Poderia trazer um ser. esquema de espionagem Dá pra dentro ser? da corte, né? Dá pra ser? É um plot possível? Dá, um plot possível. dá. Isso dá pra ser em qualquer país orinista, talvez, não só em Aletikar. Eu gosto dessa plot. Vai, você aí nos comentários, comenta aí. Qual é a plot que você faria, que você curtiu? Coloca aí pra gente saber um pouquinho mais sobre você também. O que você curte, né? Se é mais investigação, combate, essas coisas assim. Porque a gente gosta de aprender bastante sobre vocês. Fechou? Um ponto importante pra falar, se quiser talvez cortar pra depois, não sei. Não. Mas um ponto importante pra falar aqui de Aletikar é sobre o povo, como que é o povo, a aparência física, né? Geralmente são pessoas de pele mais bronzeada. E eles se dividem em olhos claros, que são os que governam, os que estão acima, e os olhos escuros, que vêm logo em seguida nesse esquema de castas e clãs, nessa divisão que eles fazem. As mulheres, por seguir o vorinismo, escondem a mão segura delas, né? Então uma das mãos é sempre coberta, tá? E acho que isso já mostra um pouco como que é o povo ali. Acho que um aspecto legal de falar da cultura também é que mostrar afeto em público é mal visto. Então mesmo que você é casado, você não vai ficar se beijando, se abraçando em público. Você vai deixar isso... É bem militarzinho. Né, pra se fazer ali em 4 paredes. Não pode dar nem um beijinho, nada? Beijinho, assim, a pessoa ia olhar meio assim, ué, aqui? Em público? Né? Eu acho que eu não seria de ali ficar, não. Mas vamos passar então pro próximo? Bora pro próximo. Vamos para Azir. O segundo, bora lá. O que é Azir? Boa. Azir é o império que fica no centro ali de Roshar, mas na área central, um pouquinho mais pro oeste. Então, diferente de pro leste, no caso. Pro oeste. Então, diferente de Aletikar, que tá bem mais pro leste e que é fortemente afetada pela Grande Tormenta, Azir é afetada também pela Grande Tormenta, ela ainda é muito forte quando chega lá, mas é um pouco menos forte. E Azir é um império, o que significa que tem um imperador, mas ele se divide em vários reinos. Então a estrutura política é um pouco diferente. Existe o imperador, este imperador acredita-se que foi escolhido por Yaezir, acho que é Yaezir, que é eles acreditam nos Khadazixes, que são 10 deuses, e acredita-se que esse imperador foi escolhido por o Khadazix, que é o Yaezir, que é o rei dos reis. E o deus dos reis, né? Algo nesse sentido. E por isso ele está ocupando ali aquele cargo junto de um conselho de vizires. E esses vizires estão junto a este imperador, governando os vários reinos de Azir, que são alguns, tem acho que uns 7, 8, se eu não me engano. Cada um desses reinos tem a sua própria particularidade. Alguns são especialistas, por exemplo, em telepenas, ou em comunicação, portanto, né? Outros são em fabricar esferas, outros têm um foco mais militar, então isso varia um pouco. O que é legal também no Império de Azir? Que eles têm também fractais, eles têm transmutadores e eles pertencem todos ao Imperador. Mas o Imperador fornece... Empresta, né? Fornece esses recursos para o povo usar ali na sua construção e fazer tudo certinho. Mas Azir tem muita burocracia. Então isso é possível graças a essa burocracia. Então a pessoa, um trabalhador, precisa de uma fractal para ir lá construir uma construção e tal, ele vai assinar documentos, ó, tô com a fractal, vou devolver em tal data, ele vai ser observado, vai estar lá, vai fazer o serviço, vai devolver a fractal. Isso é uma parte muito legal do Império de Azir. E
que tem essa burocracia, e essa burocracia permite uma subida de rank com mais facilidade do que em Electcar. Porque Electcar tem olho claro e olho escuro. Se você for olho escuro, você vai chegar até um ponto máximo. Se você for olho claro, você também vai chegar até um ponto ali e vai ter que começar a casar com outras pessoas, a conseguir grandes conquistas para subir. Em Azir, não. Em Azir, você consegue estudar, você consegue ter uma espécie de um concurso público para ter um cargo no governo mais alto. Você vai subindo de rank e reconhecimento através justamente deste fator burocrático. Eles têm um exército forte também, mas não no sentido de quantidade e poder que nem a Electcar, mas sim no sentido de disciplina. O Império de Azir tem um exército que é considerado aí um dos exércitos mais disciplinados de todo o reino. Esqueci de alguma coisa. Mais disciplinado até do que o do Dalinar? Aí tem um debate para se fazer ali, né? O livro explora um pouco disso, o World Guide diz que é o mais disciplinado de todos. Né? Da hora. Então. Azir é uma região bem complexa. Eu acho que tem várias. Você falou, né? Ela tem subdividida em várias regiões. Meu personagem mesmo na live, ele é de Emu. Ele, na verdade, é do subúrbio de Emu. Né? Então, nasceu lá. Então, assim, você vê que você pode trabalhar muito riqueza e pobreza, né? A questão econômica, né? Acho que uma questão comercial também, né? A gente tem outras regiões que são mais fortes na questão comercial, mas essa parte de diplomacia política é onde o Azir pega bem forte, então você pode brincar com isso. E aí começar a fazer umas conexões, né? Por exemplo, se Alefcar você consegue ter um pouco de performance ali de política, em Azir você também vai conseguir ter e você consegue brincar com isso com os dois, né? Uhum. Boa. Gosto. Ganchos de aventura possíveis. O que você imaginaria pra Azir? Qual ideia que vem? Um roubo de um transmutador já seria bem legal, já pra ter uma coisa acontecendo ali. Boa. Eu trabalharia muito uma coisa que eu acho que eu faria logo de cara, uma morte na corte. Eu ia falar isso agora, morte na corte. Uma morte ali, assim, alguém matou alguém muito importante. Sim. Dentro de um lugar que é extremamente diplomático e burocrático, que você não pode matar ninguém, você não pode fazer nada. Daria um erro ali bem forte, assim. Então, né? Investigação. Dá pra também explorar a guerra entre os países da própria Império de Azir que acontece. Por exemplo, o próprio Emu tá em constante guerra com um dos países do Império de Azir, que é Tukar. E eles dois estão nessa guerra constante. Então, pra você que gosta de explorar mais o aspecto militar, é possível também. É possível. Né? Ou seja, essa parte militar não tá exclusiva de Electcar, não tá exclusiva dos acampamentos de guerra. Isso acontece no mundo inteiro ali, consegue ser explorado em vários lugares. Né? Em vários lugares. Boa. Muito bem. Então, teve alguma ideia pro Império de Azir Gigante de Aventura? Contribua com o nosso arsenal de ideias. Aqui. E obviamente, daqui a pouco você tá com o seu livro aí também, você vai poder ler várias outras coisas que tem ali e colocar seus ganchos e acrescentar aqui também pra gente criar o maior complexo mundial de ganchos de Cosmere. Nesse vídeo. Fechou? Bora pro próximo? Terceiro? Qual que é o terceiro? Bora pro próximo. Qual que temos o terceiro é Erdas. Muito bom. Erdas é um dos países vaninistas. E eu que conheço quase nada. Conhece quase nada? Boa. Quase nada. Eu vou conhecer com você aqui então, agora. Vamos apresentar pro Bini e pra você aí Erdas. Vamos falar um pouquinho de Erdas. Erdas é um reino que fica mais ao norte, ou nordeste ali de Roshar, no caso. Então ele tem acesso à costa, né? Tem acesso ao oceano. E ele tem também influência do vorinismo, mas ele é um vorinismo mais leve. Então eles não são tão religiosamente fervorosos. E eles têm uma estrutura geográfica que permite que eles façam campos de agricultura. O que faz com que eles se dividam entre grandes campos de agricultura e que eles até se unam numa espécie de comunidade mesmo, que tem um líder, mas é todo mundo muito unido. Então, existe até um traço característico dos Erdasianos que é chamar todo mundo de primo. Tipo, aê, primo! Então você faz amizade com um cara e fala assim, é meu primo agora, né? E conforme eles encontram Erdasianos pelo mundo todo, eles também chamam todo mundo de primo. Ou seja, essa coisa de chamar o primo, essa questão da união, da proximidade, isso é muito forte em Erdas. Como eles são países mais agricultor, o exército deles não é um dos mais fortes, mas eles são muito inteligentes no sentido de sapeca mesmo, de malandragem. Então, não é tão fácil assim, por exemplo, pegar um militar erdasiano, lidar com ele, prender ele. A chance dele conseguir fugir se você prender ele e tentar enforcar ele é alta, porque ele sempre vai dar um jeitinho, né? E algo legal de falar também é que devido à ancestralidade deles ter alguns aspectos um pouco diferenciados, eles têm um dedo um pouco mais duro, se eu não me engano é o dedão. Isso faz com que eles consigam ter um anel, que é um item bem erdasiano, que eles passam o anel nesse dedo e eles fazem faísca. Então eles têm um isqueiro nas mãos, se eles tiverem esse anel de metal aqui no dedo deles. Daí, hein? Interessante, né? Então faz assim e cria fogo, é tipo um isqueiro mesmo, né? É a Súria, né? A Súria, que é da nossa live, é uma erdasiana, né? E ela tem, isso aí já falei pra ela tem esse item ali com ela. Então quando o jogador fala assim, você é de Erdas,
O que acontece? Você vai ter esse item ali dentro do seu inventório, você vai ter essa expertise, né? E é uma região aí que dá pra trabalhar com ladinagem. Dá. Porque eles são bem sorrateiros, eles manjam de como sair, como entrar, como fazer as coisas. Sim. E eu acredito que, sabe o que eu trabalharia aqui? Com Paixão de las Passiones. Eu trabalharia um pouco de traição familiar, boa. né? Tipo, o fulano de tal com a fulana de tal, ou então traição familiar dos próprios recursos da família e tudo mais. Eu acho que isso seria uma coisa bem interessante aí. Legal. Tem um aspecto até que eu vou contar e eu vou usar de plot. Que, como eles têm acesso ao mar, então às vezes grã-carapaças do mar se aproximam ali de Erdasz. E eles têm que estar atentos a isso dentro do processo econômico deles ali de coletar recursos para decidir se eles vão ou não enfrentar essas grã-carapaças conforme elas se aproximam, para ver se vai tentar extrair uma gema coração ou se não, é impensável devido ao tamanho e ao perigo delas, né? Então esse é um plot legal também aí de se pensar para Erdasz, no sentido de, beleza, você está se aproximando de uma grã-carapaça e aí acontece alguma coisa e as pessoas estão se preparando para isso, ou um grupo que está mais focado em coletar essas gemas coração dessas grã-carapaças, isso pode acontecer também ali em Erdasz, né? Muito bom. Boa. Gostei, tem umas oportunidades bem interessantes aí, hein? E aí, já sabe, contribui aí. Sim. Vamos pro próximo? Quarto. Um que também não conheço nada, a não ser que eles chamam todo mundo de Terra Baixista. Terra Baixista bêbado de ar. Você já leu, já sabe de quem estamos falando? Estamos falando do Pico dos Papaguampas. Exatamente. E o Pico dos Papaguampas é uma montanha que fica dentro do reino de Yakeved, que a gente já vai falar mais pra frente, mas eles se consideram independentes, visto que eles estão tão lá em cima que eles mal têm relação com os Terra Baixistas bêbados de ar, que eles chamam, né? E eles têm uma cultura muito tribal, então eles se dividem em diferentes tribos. Por ser mais tribal e não ter um aspecto militar nem muito entre si, nem com o resto de Roshar, então eles têm uma cultura mais voltada para a agricultura e a união. Ou seja, eles vão dividir e estratificar os filhos da família com base nessa questão. Então os primeiros 3 filhos, acho que os primeiros 2 vão ser fazendeiros, o terceiro vai ser comerciante, e aí só do quarto para baixo, que vai ser considerado meio rank baixo ali dentro das tribos, que vai ser um soldado, vai ser alguém militar. Ou seja, o foco deles não é nem um pouco militarizado. É interessante até porque eles colocam isso, né? Por que o seu filho vai ser o militar não é valorizado? Não, que é muito ao contrário em outros países. Isso é interessante. Exato. E aí eles têm, geralmente, uma construção, né, corporal um pouco mais elevada, eles são um pouco mais largos, um pouco mais altos. A maioria deles costuma ser ruivo ali dentro desse processo. E, nesse sentido, eles têm também uma conexão muito diferenciada com 2 coisas bem interessantes, bem únicas. A primeira é com Esprenos. Eles consideram os Esprenos como deuses do mundo de Roshar. Então eles veneram os Esprenos. E muitas vezes não se sentem nem suficientemente bons para ter acesso e vínculo com algum desses Esprenos. E um segundo é que dentro desses picos dos Papaguampas existem lagos. E estes lagos são lagos termais com água quente, em que, vez ou outra, pessoas surgem desses lagos. E na cabeça dos Papaguampas, essas pessoas são os deuses do mundo, os verdadeiros deuses. Então eles veneram os Esprenos, mas consideram que existem deuses que saem desses lagos, que ficam às vezes um tempo na tribo, e aí saem da tribo e eles demoram para voltar a ver essas pessoas. O que é muito curioso, o que é ali uma informação secreta, oculta aqui de Roshar, mas que tem uma explicação, assim como tudo tem uma explicação nesse mundo. Você me deixou extremamente curioso. Existem tantas possibilidades na minha mente agora que a gente tem que conversar no off aqui, porque eu quero entender. E uma coisa muito legal é que o nome dos Papaguampas é uma poesia dentro do idioma deles. Então você não vai chamar as pessoas de Bar e de Adolin e de Renarin, não vai ser um nome curtinho. Vai ser um nome tipo assim, Inalarataka Noon, Arluno Hatatu, Umuhumu Wakiaki, e vai ter apóstrofes no meio, né? Fazendo com que seja muito interessante de falar e construir esses nomes. Para eles é uma poesia. Então, por exemplo, Inalarataka Noon, às vezes é o filho grandioso da floresta que agora herdou não sei o quê. Então é uma pequena poesia, tá? Entendi. Gostou que eu falei bem rápido esses 3 nomes? Você ficou treinando muito tempo pra falar, não? Umas 2 semanas. Eu acho o Pico dos Papaguampas muito interessante e acho que tem uns ganchos de aventura legais ali. Eu acho que tem, mas agora eu não consegui pegar uma ideia muito louca, não. Mas, além do que eu estou extremamente curioso pra saber que são essas pessoas que saem das águas. Legal. Eu vou dar 3 ideias aqui de ganchos, então, porque eu gosto muito do Pico dos Papaguampas. Primeira é conflitos entre as tribos, porque podem sim haver, e como que vai se lidar... São várias tribos lá em cima. São várias tribos. Como que essas tribos vão lidar, visto que o foco não é militar?
Então, como que seria essa negociação? Ah, um ponto importante aqui, é caça. Existem pessoas específicas de caça aí também nas tribos, tá? Que é o segundo ponto. Um grupo de caça que encontra algo um pouco diferente ali ddentro desses picos dos Papaguampas. O quê? Pode ser muitas coisas. Um animal, um monstro, uma besta totalmente diferente. Pode ser um espreno, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, tem muitas coisas que podem ser. E aí, eu acho que dá pra ter um plot com esprenos também aí, Dá né? pra ter um plot com esprenos, já que pra eles os esprenos são deuses, acho que a gente pode explorar um pouquinho essa questão, né? Eu ia falar até um terceiro aqui, além desse, então estamos com 4 já, que é um pouco explorado no livro, um dos personagens que vem do Pico dos Papaguampas, que é a busca que alguns das tribos têm por fractais. Então, um grupo ali de Papaguampas, não é exatamente dentro do Pico dos Papaguampas esse gancho, mas que eles descem das montanhas para buscar uma fractal. Eles também têm interesse nos fractais. Também, alguns deles têm interesse, alguns deles acham que as fractais têm que pertencer a eles também. Então, um grupo que saiu do Pico dos Papaguampas para buscar uma fractal e que vai duelar com algum luminobre, vai encontrar isso em algum lugar, aí vamos ver como ele obtém, né? Deixa suas ideias aqui também. Deixa suas ideias, vamos lá. Sim. Irihira. Vamos conhecer. Boa, bora. Como que é? Irihira. Irihira. Irihira é o país que fica no noroeste ali do continente de Roshar, então bem no canto esquerdo, bem para cima, e eles estão próximos ali das ilhas Hesh, estão próximos de Shinovar, estão próximos de Azir, por isso eles são, de certa forma, influenciados ali por esses reinos também. Mas eles se dividem basicamente em 2 grandes países, apesar de serem meio juntos, que é Iri e Hari. Eles têm as suas semelhanças e têm as suas diferenças. Algo bem interessante de falar aqui é que quem vive, geralmente, ali em Iriali, né, são os irialianos, que são humanoides bem diferentes do comum. Eles têm uma pele dourada, metálica, brilhante, na qual eles fazem até algumas decorações nos ornamentos. Eles têm cabelos dourados, com os quais eles também são brilhantes, né? E com os quais eles, inclusive, usam para tirar esses fios para construir tapeçarias, construir tapetes, construir quadros. Uma coisa bem fora do comum. E eles têm uma crença bem interessante religiosa que é completamente diferente do vorinismo. Eles acreditam que todos eles fazem parte de um ser conhecido como o Um, que é um ser completamente poderoso. Ele é o Deus, ele é o Todo-Poderoso. E esse o Um foi despedaçado e deu origem a todos os irialianos, talvez todas as pessoas. O Bini tá me olhando aqui. Porém, esse o Um, por mais sábio que ele seja, teoricamente, ele não é muito vivido. Ele não tem as experiências de vida, de fato. Tudo que ele sabe, ele não viveu. Então a função dos irialianos é viver o máximo que eles conseguirem de vida possível, todas as experiências que eles conseguirem acumular. Por isso, homossexualismo como fala, encorajado, ir pra guerra é encorajado, comercializar é encorajado, viajar, se aventurar, tudo isso é completamente encorajado. Quanto mais experiências um irialiano absorver em sua vida, mais ele está contribuindo com a missão que eles têm. Visto que eles acreditam que em algum momento todos eles vão se unir e vão partir para um próximo mundo. Eles acreditam que eles estão numa longa jornada. E essa jornada começou no mundo 1, eles estão no mundo 4, se eu não me engano, na crença deles, ali em Roshar, e eles acreditam que essa jornada termina no mundo 7. E essas tapeçarias que eles escrevem com os próprios cabelos trazem a história dos irialianos, contando sobre as experiências que eles estão vivendo e contando tudo isso que eu falei pra vocês. Meu Deus. Gostou? Interessante, né? Eu gosto. Eu não tava sabendo disso tudo, tá? Assim, a gente separou as coisas e o Vitão trouxe e eu não tô sabendo as coisas, não. E eu tô achando insano. Insano, né? Muito da hora. E aí é legal porque Iri e Hira são um pouquinho diferentes. Iri é bem irialiano, o povo bem disso que eu acabei de falar. Tem um conselho, se eu não me engano, que é 2 rainhas e um rei que governam eles. E eles estão sempre com esse foco mais forte nisso que eu falei. Hira, ela já toma mais influência ali das ilhas Hesh, de Azir. Então tem um pouquinho mais de mistura cultural. Eles não têm a pele tão metálica, tão dourada, tão brilhante. Não tem necessariamente todas essas crenças. Cenoura e bronze. Isso. E esses 2 países têm algumas disputas ali de fronteiras. Que Iri tenta geralmente puxar um pouquinho e falar, isso aqui é meu. Aí Hira fala, não. E aí eles ficam um pouquinho, Eles discutem bastante uns com os outros. Tem uma discussão ali. Se eu não me engano, Hira é uma rainha e Iri são uma rainha, 2 rainhas e um rei, ou um rei e 2 rainhas, algo assim. Muito bom. Boa. E então me dá agora ideia de gancho pra gente aproveitar nessa região. Boa. Porque eu acho que tem provavelmente uma pegada bem religiosa. Sim. Né? Eu acho que aqui dá pra fazer um monte de coisa interessante, porque já que se tem que ter experiências, então dá pra fazer um monte de coisa. Tanto das pessoas que estão indo pra região, sim, pra elas experimentarem, pra elas viverem, fazerem ali e ajudar os irialianos,
quanto a versão também de quem foi iraniano também experimentar isso. Falar, eu quero ir pra todos os lugares, eu quero explorar o mundo todo, eu quero enfrentar todas as bestas, eu quero comer toda a comida que tiver. Sim. Né? Boa. Vamos ver, eu acho que, ó, dá pra ter, pra quem gosta de coisa militar, dá pra ter, sim, uma disputa entre Iri e Hira, esses dois reinos ali disputando as fronteiras e como que se dá essa guerra, esses conflitos, visto que eles não são tão militarizados assim quanto alguns outros países do mundo, tipo Azir, Letkar, né? Dá pra ter algo legal entre o relacionamento de Hira com as ilhas Hesh, talvez em questão de comércio, visto que os Heshianos são muito fortes, né, nessa parte comercial e Hira tá ali fazendo fronteira. E se alguns comerciantes de Hira precisam de algo dos Heshianos, tem que ir até uma das Gran Carapaças, subir lá, chamar a atenção do Heshiano, conseguir essa aliança, né? Por mais que seja um pouquinho em Hesh, né, tá trazendo esse conceito ali também. E dá pra ter alguma coisa ao redor de experiências, né? Os irialianos querendo muitas experiências, buscando saber sobre isso, talvez estudar um pouco sobre essa lore oculta, encontrar um templo que diz sobre esse todo-poderoso. Dá pra ter algo nesse linha também de investigação, né? Muito top. Gostei. Não tinha ideia dos iranianos. São coisas que eu ainda não passei no livro ainda. E também não dei uma olhada ainda no o livro ele explora muito o leste de Roshar. Então, esses aspectos são explorados às vezes em interlúdio, às vezes mais rapidamente, mas já estão muito bem definidos e talvez sejam mais explorados na segunda parte da saga, né? No livro 6 ou 10 aí. Esperamos. Lá em 2040 a gente descobre. Sanderson, esperamos os livros 6, 7, 8, 9, 10. Sim. Eu ainda tô no 2, tá? Boa. Tem que chegar lá. Bom, o próximo é então Jakeved. Boa. Jakeved, então, que é um dos países vorinistas que também tá lá pro que é bem leste. Parecido com o Letkar, né? Eu considero eles muito semelhantes, assim, tem poucas diferenças entre Jakeved e Letkar, na minha opinião. Se você discorda, comenta aí. Até porque Jakeved já foi mais forte do que a Letkar, mas com a ascensão do Gavilar e com a reunião ali do reino de Letkar, e Jakeved acabou ficando um pouquinho mais de lado, né, entre aspas. As diferenças elas são um pouco mais geográficas do que culturais ou econômicas ou militares. A geografia acaba influenciando um pouco dessa parte econômica, né? Então a Letkar e Jakeved têm uma cultura um pouco diferente, mas eles são muito parecidos. Então são vorinistas firmes que realmente buscam o vorinismo como algo proeminente na vida deles. Tem algumas fractais, tem alguns transmutadores, são governados por um rei, tem grãos príncipes abaixo dele. Então é toda uma mesma disputa muito semelhante ali com a Letkar, com a diferença de quais são as cidades que existem, como são ali a distribuição. Então você tem Bavland, que é uma cidade um pouco diferente, você tem o Pico dos Papaguampas, que fica dentro de Jakeved, e tem ali as fronteiras que Jakeved faz com Erdaz ao norte, com a Letkar pro leste e com Azir para oeste. Então é um país que fica mais no meio ali do continente. Talvez até por isso que ele tem essa própria borda, né, essas próprias fronteiras, que tá o tempo inteiro ali tendo que enfrentar essas disputas, né, nas fronteiras. Mas na minha visão, Jakeved tem os Vedenos geralmente costumam ter olhos violetas, eles são um dos povos que vivem ali, peles mais bronzeadas, tipo aletianos, só que olhos um pouco mais característicos violetas. Então, assim, eu vejo uma semelhança muito grande entre Jakeved e a Letkar, e você? Eu acho que sim também, na verdade. Eu acho que até eles, como eles têm uma proximidade geográfica muito forte, né? Então eles têm ali, eu acho que uma troca cultural igual, assim. Boa. Eu sinto... Simples, minha opinião é muito simples. Eu vejo isso também. Claro, tem umas diferençazinhas bem peculiares, bem específicas, mas no macro é um pouquinho diferente. A geografia deles é um pouquinho mais rica, porque o Pico dos Papaguampas dá uma bloqueada, assim, em parte da Grande Tormenta, permite que eles tenham uns campos mais verdejantes, às vezes precisa até andar com um machadinho para conseguir andar, porque senão fica umas vinhas, assim, crescendo, sabe? Mas não é tão diferente da Letkar, sabe? Os ganchos que eu penso para Jakeved são muito semelhantes dos que eu penso para Letkar, com exceção das disputas de fronteira. Então, eu acrescentaria disputas de fronteira, porque eu acho, para defender, né, suas regiões. Dá pra gente explorar um pouco, por exemplo, a história da Shalom, por exemplo? A questão das minas, né, a questão da extração de minério, essas coisas. Esse é um ponto que pode se destacar, porque Jakeved tem como recurso, que eu falei que é essa parte geográfica, econômica, que difere um pouco, que são as minas. E as minas têm grupos de extração de minérios, né, que eles fazem essa extração e usam para várias coisas. Às vezes eles só até acham, assim, alguns cantos do mundo que eles usam ouro para comercializar e metais e não usam esferas, né? Eles usam outras... acredita-se, né? Mas isso não é exatamente verdade. Então dá para explorar alguma coisa assim. Sim, dá para explorar. A parte de produção de esferas é por ali também, não?
Não, eu achei que era, mas eu acho que é lá em Azir, na verdade. Azir. Eu não tenho certeza. Quem souber esse detalhe agora... Se você já sabe o comenta aí. detalhe onde que são produzidas as esferas, coloca aí pra gente. Eu acho que é no A país... gente vai pesquisar depois do vídeo, mas... Eu acho que é dentro do Império de Azir, no país que faz fronteira entre Azir e Shinovar, ali nas montanhas, se eu não me engano. Sim. Eu lembro de ter lido sobre isso. Bom, um dos lugares que eu sou mais curioso de conhecer, Uhum. se você levar a gente na live vai ser demais, que eu quero conhecer. Carbrandt. Boa, Carbrandt. Então, Carbrandt também é um dos reinos vorinistas, e então fica ali mais pro leste, né? E Carbrandt é mais até uma cidade propriamente dita do que um super reino com muitas terras. Uma cidade que foi construída contra uma montanha que dá de frente pro mar e que é muito forte no sentido de estudos e no sentido de medicinal. Então, Carbrandt tem uma das maiores bibliotecas do mundo, se não a maior, que chama Palaneu, e tem ali um hospital que recebe muitas pessoas do mundo inteiro para serem curadas. É onde mais pessoas... É tipo o SUS de Rochar. Onde na verdade é onde todo mundo vai para estudar. Os cirurgiões vão lá para aprender Sim, a arte da medicina. E os estudos onde provavelmente você tem as maiores bibliotecas, né? Onde você estuda, onde você busca. Então eles têm referência de tudo, não é só do que eles acreditam. Então eles têm as bibliotecas de tudo. Boa. É isso, né? É isso, é perfeito. E como eles são uma cidade muito voltada a estudo e são uma cidade portuária, visto que eles estão de frente para o oceano. Bonitinho aí, ó, o desenho. Esse é o desenho do livro, ó. Sim. Como eles estão de frente para o oceano, eles recebem muitos comerciantes, recebem muita gente interessada nessa parte de estudos, né? E aí essa cidade construída ao redor ali da montanha tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que tem muito comércio. Por ter muito comércio, por ser portuária, tem gente do mundo inteiro, especialmente tailenos, visto que eles gostam dessa parte comercial e estão ali perto, né? As áreas comerciais são divididas por cores. Então, lugares que vendem livros são violetas, se não me engano, lugares que vendem recursos medicinais são azuis, e isso fica bem organizadinho dentro dessa estrutura. E como eles são construídos, porém, dentro de uma encosta, acontece frequentemente de pedras caírem no meio das construções. Então você tá andando e do nada ali no castelo cai uma pedra, destrói o chão, aí precisa vir alguém ali e lidar com essa situação, né? Oxi! Exato. Tudo de boa aqui, breve. E vale falar também, até onde eu sei, eles não têm não tem fractais nem nos mutadores, até porque eles são pequenos, né? Eles exportam conhecimento, então exportam livros, exportam recursos medicinais e são governados por um rei muito dócil, muito bonzinho, que é quem proporciona todo esse cuidado de saúde, cuidado médico de estudos para todo mundo, que é o tal do Taravangian, que é esse senhorzinho ali que a gente colocou na tela, esse senhorzinho bonitinho aqui na roupinha vermelha, todo fofinho. Ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho, ele é tranquilo, é a paz, pode confiar. Pode confiar, vota nele. É. Vota nele, Taravangian pra líder rei. Pra líder de Rochar. Tem tem muitas coisas ocultas extremamente interessantes aqui, mas que eu não sei se vale falar, com exceção de que existe um plot oculto aqui, que você que é mestre, você que quer saber mais. O que eu posso dizer... Eu não vou dar isso. Leia o livro ou manda. Eu posso falar o nome da organização, que é zero conhecida? Pode. O Diagrama. Se você não conhece muito Rochar e você quer explorar um pouquinho dessa lore oculta, procura o Diagrama e explore isso aqui em Carbrandt. Eu vou falar pra você o que eu acho dessa região. Tá? A gente tem alguns ganchos muito interessantes que eu exploraria aqui. A primeira, crime. Crime organizado. Acho que as ruas desse local, tudo que tem, né? Porque são vielas e aí você tem que passar pelos espacinhos, assim. Dá pra explorar muito crime. Um roubando o outro, ou fazendo tráfico de informação, tráfico de pessoas, tráfico de escravos, tráfico de várias outras coisas, porque não é uma região muito militarizada. Não. Como é um lugar que passa muito barco, dá pra piratear muitas coisas ali. Então, acho que dá pra brincar com isso. Piratas dá pra começar nessa região também. Se você, quero brincar com um pouco de ataque náutico, alguma coisa assim, dá pra brincar ali também. Então, acho que essa região traz isso junto com os tailenos, que a gente vai falar por final, né, que são os últimos ali, mas que eles adoram o comércio, eu acho que dá pra brincar muito com isso. E trazer coisas novas. Sim, né, sem insinuar nada, mas eu colocaria talvez um estilo de droga diferente, que os cirurgiões desenvolveram, e foi usada para outro fim. Interessante. Entendeu? Dava para brincar com algumas ideias assim, sem alterar muito a lore, sem alterar muito o contexto original que o Brandon Sanderson criou. Eu gosto da ideia também de ser uma expedição de estudo. Não precisa todo mundo ser erudito. Pode ser... Erudito, estudo, crime. Pode ser tipo um erudito, um guarda-costas e às vezes até um escravo.
sabe? Sim. Dentro ali dos jogadores, eles estão ali para estudar uma determinada informação, conseguir acesso ao Palaneu, conseguir estudar essas informações, às vezes ter acesso a algum grande estudioso ali dentro do Palaneu, que vai aceitar a pessoa como pupilo, né? Ó, o diagrama. Diagrama, enfim, dá pra explorar algumas coisas Gostei. legais. Inclusive, né, a gente nem acho que vai fazer um vídeo sobre isso, mas existem vários grupos, né, ocultos Sim. em Rochar que eles vão aparecendo durante o Tem livro ali e basicamente tudo mais. 3 grandes organizações. 3 grandes organizações assim que, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo depois sobre essas 3 organizações, mas tem que colocar aí que, ó, eu quero. Coloca nos comentários eu quero, que a gente vem, senta, estuda, grava pra você saber tudo de antemão aqui com a gente. Certo? Lembrando que a gente tá gravando todos esses vídeos antes de sair os livros, né? Então, a gente que tá com o livro adiantado em aqui English, mãos. que a gente apoiou lá no Kickstarter. A gente apoia lá no Kickstarter. Um dos apoios que a gente fez de Cosmere. Todos compramos tudo. Né? Completamente não assim. Uso de... Não, a gente só queria tudo mesmo, A né? gente só queria tudo mesmo porque é muito bom. Sim. Como o Vitor disse, é o melhor RPG que ele joga nos últimos 20 anos. Eu jogo RPG há 20 anos e, pra mim, associado aos livros, ter esse RPG e ver as duas coisas juntos, tá sendo a minha melhor experiência RPGística de mesa da história. E pra mim também está sendo muito bom. Eu estou amando a facilidade, simplicidade, tudo tá muito bom. Mas você já sabe disso, né? Porque você já assistiu todos os nossos vídeos. E também já comprou o seu livro na tria aqui embaixo. E já se inscreveu no nosso canal. E já comprou os livros do Brandon Santos. E já virou membro do nosso E canal. já curtiu o vídeo e compartilhou com o seu amigo. Brincadeira à parte, sabe por quê? Porque agora a gente vai pra um lugar muito mais leve. Muito mais light. Muito mais light. Sim. Onde você, tira o tênis, tira o sapato, você vai relaxar, põe sua bermuda e vai para... Lago Puro, Puro Lago. Lago Puro, Puro Lago? Puro. Lake, Pure Lago Lake. Puro. Não sei como é que Lago Puro. É. Lago Puro. Tá... Lago Puro é uma região interessante, porque ele fica no meio de tudo, ele é gigantesco, e ele não é exatamente um reino com uma super liderança, eu diria que ele é mais uma região geográfica do que um reino propriamente dito, até. Sim. Visto que ali as pessoas... Mas uma cultura exclusiva deles. Exato, uma cultura exclusiva ali, então... O que é legal? Se você ver aqui na imagem... Eu tô olhando pra outra câmera. Se você ver ali na imagem, você vai ver que eles estão em pé no lago. E que o lago é gigante. Justamente porque o lago é raso. Isso que é muito interessante. O lago é cristalino, raso, e as pessoas ficam ali descalças, elas vão, pegam peixes, ficam sem camisa porque elas acreditam que o sol faz bem pra elas, e vivem nessas casinhas que parecem uns iglus, não, como chama? Umas coisinhas de tribo mesmo, né? Ali no meio. Então... Para eles é comum estar com o pé, a perna embaixo d'água, e eles estão acostumados e são bem tranquilos em relação a isso. Mas existe um aspecto aqui muito interessante, que é um aspecto oculto, religioso, que é o seguinte: eles têm 2 deuses na crença deles que existem no mundo. Um deles é o Mai Halak, eu acho que eu não lembro o nome desse exato, que é o deus bom, é o deus que traz prosperidade, é o deus que vai trazer tudo o que eles precisam. Mas, de forma oculta, eles cultuam no Hylik, que é como se fosse o deus ali, o deus negativo, né, ao outro lado dessa força. Mas eles fazem isso de forma oculta e fingem que veneram o outro, que seria o irmão dele, para não atrair a ira desses 2 irmãos, para que eles façam isso de forma apenas oculta. Então, isso é um aspecto que eu acho bem interessante, mas, de forma geral, é uma galera bem tranquila, que vive ali nesse lago de pesca do dia a dia, sem grandes conflitos, sem grandes questões super grandiosas. Exceto quando surgem algumas pessoas ali pedindo algumas informações. Que aí eles podem ter formas de obtê-las. Que é o primeiro gancho de aventura que eu deixo aqui. Que acontece no interlúdio do livro 1. Estão procurando um tal de Royd ali no Lago Puro. Royd, né? Estão procurando. Sim. Muito bom. Esse Lago Puro, não sei muito o que fazer no Lago Puro. Eu acho pra que... mim, eu iria... Sabe o que eu faria? Uma taverna. Colocaria meus pés na água. Encontraria uma bela dama, um belo senhor, dependendo da sua escolha. Que pode ser um plot de aventura. Os jogadores abrem uma taverna. Por que não? Por que não? E o que acontece? Aí chegam os aventureiros e destroem. É sempre assim, né? Já era. Muito bom. Fechou. Então esse é o Lago Puro. Se você tiver ideias de colocar no Lago Puro aí, né? Eu não sei se tem algum peixe especial que dá pra caçar. Às vezes a gente não falou de alguma coisa aqui que você sabe, que você pode comentar aqui também. Lembra, você complementa a nossa história. Nosso arsenal. Fechou? Aqui tá tudo isso é pra nós. Bora lá. Próxima região. Uma região, acho que bem interessante. Ilhas Hash. Nossa, eu coloquei, acho que um negócio errado aqui, ó. Não tinha colocado isso no nosso guia aqui, ó. Ah, boa. Então são 11. Então são 11 locais. Tá. Entendi. Vamos lá.
como você falou? Ilhas Hash. Ilhas Hash. Vamos falar de Ilhas Hash. Então, Ilhas Hash é o país que fica ao norte, central, ali de Rochar. E justamente o nome já diz muito, né? Ilhas Hash. Então, são ilhas. E essas ilhas estão ao redor de um grande oceano. E tem dois lados das Ilhas Hash. O lado 1 é as Ilhas Fixas. Eu gosto demais dessa parte. Vai lá. O lado 1 são as Ilhas Fixas, que são ilhas comum, ilhas padrão, elas estão lá, as pessoas vivem nelas. E existe o segundo, que são as Ilhas Móveis, que são as pessoas que vivem nas costas dessas Gran Carapaças, as quais eles nomeiam de Tainás, que são, na visão deles, os grandiosos deuses ali do mundo, e quem eles veneram e quem eles buscam estar associados. É uma cultura muito tribal, muito com base em sobrevivência, com base nos recursos que eles obtêm. Vivem, de forma geral, em paz e tranquilidade. Pelados. Pelados, geralmente. Eles não veem sexualidade na nudez. Para eles são duas coisas isoladas. Então, praias de nudismo, esse tipo de coisa existe lá e é comum. E uma coisa muito interessante que eu acho que tem nos Ilhas Hash é um aspecto cultural, que é um detalhe que muda tudo. Que eles são muito fortes na questão de negociação. Eles querem ver ousadia, eles querem ver que a pessoa realmente quer te conquistar na negociação, e eles vão explorar ao máximo, eles vão falar não, 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 e eles querem lutar na negociação. Eles não são muito militarizados, mas quando o assunto é negociação, eles são as pessoas mais brutais em negociação que existe no mundo. Eles vão te jogar pra baixo, se for preciso, só pra falar, não, o que você tá me fazendo não tem o menor valor, eu não tenho um absoluto menor interesse. Até os tailenos sofrem com eles, né? Então, os tailenos são os caras do comércio, Sim. sofrem muito com eles. O livro até explora um pouco disso, de tailenos tentando negociar com os sexianos e não conseguindo, sendo muito difícil, porque eles apostam nessas construções de amizade a longuíssimo prazo. Então, às vezes vai demorar 10 anos para você conseguir fazer comércio com alguém de Hash, até você conquistar ali essa confiança, essa confiança mesmo da pessoa, né? Existe uma exceção em relação a esse aspecto militar, que é quando duas dessas Tainás se encontram. Então, são duas ilhas se chocando. Isso faz com que as tribos de uma ilha e da outra entrem em conflito, embora não necessariamente esse conflito seja até a morte, mas seja mais um conflito de desafio, de quão ambicioso e quão perseverante você é em permanecer lutando e permanecer na sua ilha enquanto esse conflito acontece. Ah, ninguém vai morrer nas Ilhas Hash? Não, lógico que não. Pode ter conflito militar, pode ter assassinato, pode ter guerra, pode ter um monte de coisa, mas de forma geral, eles ficam mais nesse aspecto conceitual ali dos conflitos. É. Gostou? E você não contou aqui o que são as ilhas, né? Ou é muito spoiler? Que são as Gran Carapaças? Aham. Ó, dá um look aí, ó. Eu não falei? Olha o rostinho. Não, você falou que elas se movem, mas você não falou Ah. que elas são as Gran Carapaças. Gran Carapaças, Tainás, né? Sim, olha essa coisinha mais bonitinha. Olha esses olhinhos. Coisa O ali. bichinho. Meu, essa é uma região que eu fico muito curioso, Uhum. né? Principalmente porque tem a galera peladona lá. Vamos lá, vamos fazer uma aventura peladão, todo mundo. E é o melhor que ir fazer de cosplay. Só com um negocinho no pescoço. Só sem com as camisa. florzinhas do pescoço aqui, ó. Uma tanga. E aí, vamos lá, vamos brincar de Ilhas Hash agora. Brincadeiras à parte. Não, é legal porque imagina fazendo isso ainda com uma negociação. O que você quer? O que você quer de mim? Ah, não, vamos lá, me mostra que você é ousado. Exato. Eu acho isso bem legal. Ia ser muito legal, né? Sim. Mas eu acho que, bom, parte comercial é o Com que você tem que certeza. colocar. Inclusive, quem for ali, né, ou o mestre, ou os jogadores que estiverem, né, numa posição, cara, tem que ser pesado, assim, ó. Tipo, Sim. não aceito sua condição, eu não quero. O Vitão trouxe uma história, né, que às vezes você fica anos negociando. Tipo, às vezes um pai negocia para que o filho possa negociar no futuro. É de tão longo que são esses percursos, né? Sim. Então acho que é muito interessante a gente brincar com isso. Então acho que essas Ilhas Hash trazem isso, né, Uhum. pra gente, que é a questão do comércio que tem que brincar. E dá pra brincar com Telena, dá pra brincar com Karbarth, como são pessoas que podem estar ali se vinculando a eles. Mas, como eles são bons vivants, né, e eles gostam muito daquela região, basicamente eles não querem muito sair de lá, a não ser que eles tenham um propósito muito interessante. Cara, de boa, você sairia? Você mora numa ilha, você tem comida à vontade, você tá peladão curtindo tudo. Pra quê? Cara, você pode escalar, os caras fazem rapel e fazem escalada, tem tudo à disposição. Por que você sairia dessa ilha? Não tem porquê. Não tem porquê, a não ser que você seja um explorador, Sim. você queira conhecer outros lugares, você queira outra coisa. Então isso vai depender da sua BG, né? Do background do seu personagem. Eu colocaria que vai ficar um muito rico. plot bem específico, bem interessante, que é explorar lugares que têm aspectos sobrenaturais. Existem algumas ilhas ali em Rochar que tem isso, e às vezes, por qualquer motivo, um Tainá poderia se direcionar repentinamente naquela direção.
E o que você, Reichiano, faria se esse Tainá começasse a se isolar tanto assim? Você permaneceria? Você iria embora? Dá pra ser um plot. Gostou? Gostei. Gostou? Gostei demais. É. Você é um gênio, né, Vitão? Ó, vou falar pra Ideia. você, cara, esses últimos meses você tá assim, ó. On fire. Tá on fire, cara. Eu nunca vi um cara tão pegando fogo em relação de criatividade, de movimentação, mestragem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não tá assistindo a nossa live, você tá perdendo muita coisa boa. Tá, pior que tá. Se você quer narrar com as minhas, quer vivenciar com as minhas, assiste a nossa live. Porque, meu, o Vitão em si tá trazendo um universo, uma forma muito interessante. Inclusive, ontem ele fez uma coisa muito da hora. Ele interpretou Dalinar, os Sádias, a Navani, o Elrocar, O riso. o Riso do Rei, e tudo sem sair do contexto Sem que sair o do- Brandon Sanderson colocou, sem sair da lore O original. maior desafio de 2025. Elogiado por todo mundo que assistiu, então você deve Boa. ir assistir também. Nice. Então, bora pro próximo? Bora pro próximo. O próximo é um lugar muito curioso, muito interessante, Uhum. onde a tormenta nem tormenta tanto. Só uma ninguém. chuvinha. É só uma chuva. Ninguém tá nem aí. Os problemas não são tão fortes. São os problemas. São os problemas, mas a grama cresce. Shinovar. Shinovar, pra quem leu a saga, sabe que é o país do qual Zé Filho Valano vem, o insincero de Shinovar, e é o país que fica ao extremo oeste de Roshar, protegido por uma encosta montanhosa, que é os limites ali entre Shinovar e o Império de Azir, e isso faz até, a Grande Tormenta já tá passando há tanto tempo e já tem essa montanha que agora que chega lá é só uma chuvinha. Então, pra eles não sabem o que é viver e pisar nas pedras, não sabem o que é esse clima árido, não sabem o que é um petrobulbo, não entendem porque as plantas fogem ali dessas grandes tormentas. Para eles, a grama é abundante. As colinas, os vales com vacas e cavalos e galinhas, é realmente uma vida tranquila e uma vida de fazenda, uma vida de agricultura, uma vida de agropecuária e cuidados dentro da própria natureza que já fornece para eles tudo o que eles precisam. Então eles têm muita comida, eles têm muita bebida, eles têm tudo em abundância para viver, sobreviver e prosperar dentro desse ambiente. Isso faz até com que eles vejam o resto do mundo com uma certa xenofobia, com que eles entendam que quem está longe e chega ali não é muito bem-vindo, não. Eles vão ficar em Shinovar só entre os chinos, protegendo-se apenas de incursões militares. E aqui entra algo bem interessante, dois aspectos muito fortes dos chinos. Primeiro eles dividem as pessoas entre aqueles que adicionam e aqueles que subtraem. Os que adicionam são fazendeiros, comerciantes, pessoas que trabalham na zona rural e comercializando entre si. Essas pessoas são muito valorizadas, elas são bem vistas, elas são bem recebidas por onde eles passam. Existe uma outra casta que é o mal necessário, que são aqueles que subtraem. Então, se a gente tem os que adicionam, que são os que criam, a gente tem os que subtraem, que são os guerreiros, a área militar de Shinovar, os chinos, que são sim importantes, visto que Shinovar recebe incursões militares, especialmente daqueles que permaneceram na ilha ali de Aimia, que fica bem no limite de Roshar. E eles precisam ficar enfrentando esses invasores, mas esses militares podem, às vezes, sair um pouquinho do papel deles, explorar um pouquinho mais essa violência que eles têm e causar um pouco em cima daqueles que adicionam. Eles podem vir, podem pegar um pouco mais de recurso por crer que eles estão ali em posse de arma, enfim, dá para ter muitas coisas. E o segundo aspecto é que como que é a religião ali para os chinos? Eles acreditam que a pedra é sagrada, porque ela guarda os esprenos sagrados da pedra, que são uma espécie de deuses. E por isso eles têm os xamãs de pedra, que governam ali Shinovar em cada um dos seus monastérios, em cada um dos seus templos. Depende da época, tem mais ou menos xamãs de pedra associados a esses templos, com partes de lore que, se eu contar aqui, é o spoiler do 5º livro. Não vou deixar quieto essa parte. Mas esses xamãs de pedra pregam o xamanismo e dizem que é pecado, e todo mundo em Shinovar entende que é heresia você pisar em pedra, você destruir pedra, você encostar em pedra, você tirar uma pedra do lugar. Eles são fanáticos por pedras. Tem um motivo? Tem. Não vai ser contado aqui porque é spoiler do livro 5 também. Mas isso faz até com que eles não tenham metal, não tenham coisas de pedra, não tenham nada relacionado à pedra, à mineração, à destruição das pedras nesse sentido. Por isso, eles comercializam muito itens transmutados. Então, comerciantes que vêm e falam, essa espada aqui, ela era uma madeira que eu transmutei em metal. Eles falam, top, põe pra dentro, te dou aqui uma galinha. Põe pra dentro a espada. Põe pra dentro a espada, passa pra cá. E aí eles comercializam com itens transmutados. Até onde eu sei, os chinos não têm transmutadores e não aqueles fractais também não. Dessa piada já.
Então é uma cultura bem interessante, bem diferente. E aí vale falar aqui que é um insincero, né? Por que o Zef é um insincero? É alguém que os xamãs de pedra falaram assim: você é tão herético, o que você fez é tão horrível, que você nem merece ser um Shino. Então agora você vai ser um insincero, você vai ter uma pedra sagrada associada a você, e quem tiver posse dessa pedra é o seu mestre. Você vai ter que fazer o que ele mandar, com exceção de tirar a sua própria vida. Top, hein? Top, né? Top, hein? Gostou? Personagem top, muito sincero, hein? E desafiador demais de jogar, porque alguém vai te controlar você. Sim. E você, enquanto acreditar nisso, vai ter que seguir. Porque não tem um vínculo mágico entre a pedra, é a sua crença. Você entender, acreditar e aceitar que você é um insincero e que você merece essa punição, né? Essa parte pesada de ser um insincero. É isso. É isso. A crença entre você e uma pedra. É isso. Ganchos. Ganchos. Eu tenho alguns, manda. Acho que tem um gancho em questão de mística, templos e etc. que a gente pode usar. Descobrir, por exemplo, talvez uma grande pedra que existe numa aldeia foi quebrada. Legal. Entendeu? Acho que faz mais sentido do que você imagina. Acho que fica da hora demais ali. Eu acho que ali pode ser um local de destino de viagens, de aventureiros. Então o cara quer buscar alguma coisa, seja através do comércio ou não. Talvez eles queiram roubar alguma coisa ou pegar alguma coisa deles. Talvez pegar uma pedra. Porque vai ser difícil, porque o Chino não vai deixar entrar. Geralmente, comércio não é nem é feito pra lá das bordas. Você não pode nem conhecer as fazendas dele. Imagina, então chegando de navio. Mesmo. Chega com uma frota. Aí os militares chinos vão descer porrada em você. Bora. É pra isso que a gente tá jogando. Só rola, e eu tenho rola a iniciativa. Tem outro muito bom que você tinha dado, que é um assassinato em Shinovar. Alguém importante, um xamã de pedra, por exemplo, assassinado. E aí? Dá pra ter uma ótima ideia. Fica top também. Você, como que você exploraria Shinovar? Você que já conhece um pouquinho, como você exploraria esse país? Vale e essas dizer que existe um conceito conhecido como espadas de honra. E que tá de alguma forma associado a Shinovar. Tudo que eu vou falar sobre o assunto. Parou porque é spoiler até pra mim. Extremo spoiler master. Só saiba que existe. Não quero tomar spoiler. Não pesquise. Espada de honra é uma palavra. Não significa nada. Shinovar é um país. Exato. Parou por aí. E eu sou o inocente de qualquer acusação e spoiler. É o bem e o mal aqui rodando. Blá, 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 blá. Aliás, essa camisa tá esgotada, hein? Se você quiser, deixa aí nos comentários que a gente pode arranjar pra você. Mas, ó... Outra coisa. Último país. Certo? Último país? O último país é Tailena. Ó, antes de falar de Tailena, eu faço só assim, ó. Como você pentearia sua sobrancelha? Como você pentearia sua sobrancelha? Eu, como um taileno, usaria elas atrás das orelhas. Porque esse é o aspecto que os tailenos têm. Sobrancelhas brancas que elas não param de crescer aqui. Elas continuam crescendo. E aí tem gente que usa comprido atrás da orelha. Tem gente que usa pra cima, como se fosse um pavão. Tipo assim, espivitado, sabe? Tem gente que usa com mechas. É um aspecto de beleza aí, e eles gostam desse embelezamento. A gente poderia fazer até um monte de tipo design, né, pra fazer as provas, coisas bonitas. Eu teria um cabeleireiro taileno cuidando de sobrancelhas, imagina? Um sobrancelheiro. Eu seria um sobrancelheiro, você vai ajudar no sobrancelheiro. E o seu personagem é aquele? É aquele, primeiro personagem, eu sou um fractário de Aletcar. 19º, eu sou um sobrancelheiro de Tailena. que faz, como chama? Tererê. Faz tererê. Tererê na sobrancelha. Mas Tailena não se resume a isso. Tailena tem muitos aspectos muito legais. Dentre eles, eles são uma democracia monárquica. O que significa? Que o monarca é sim votado para estar onde está, não é hereditário, mas é um conselho que faz essa votação. Então esse conselho faz a votação, coloca o rei e a rainha ali no poder, e aí com isso ela passa a governar e tem total poder, total controle ali. Tailena é muito conhecido por duas coisas muito fortes. Primeiro, é um país vorinista, então vou deixar essas duas coisas aqui, peraí, a gente já fala dela. Primeiro, é um país vorinista, então ele segue também as questões, os traços ali do vorinismo, mas com um pouquinho mais de liberdade do que Aletcar e Akeved, por exemplo. E os dois pontos principais aqui são a marinha de Tailena, que é a melhor e mais forte marinha do mundo inteiro, de toda a Roshar. Então você tem uma frota marítima muito poderosa e extremamente forte para lidar com qualquer incursão marítima, qualquer negociação que precise. E é esse o ponto aí que associa eles muito aos mercadores. Como eles têm uma frota marítima muito forte, eles pegam esses barcos, conseguem ir a qualquer lugar do mundo com facilidade. Vão para Kharbrandt, vão para Aletcar, vão para Shinovar, vão para as Ilhas Resh. Eles usam esses navios para viajar o mundo e comercializando, que é ali uma vocação muito forte deles, o comércio. Eles são muito fortes comerciantes, adoram essa parte comercial. Então, todos os lugares do mundo você vai ver comerciantes tailenos extremamente fortes ali nesse aspecto que eles gostam de fazer. A galera geralmente das realezas leva, né, pessoas para lá para treinar na questão comercial, na questão de negociação e tudo mais.
Então é bem forte essa parte. Olha só os ganchos de pirataria, os ganchos de tem. movimentação de esferas que pode acontecer por aí. Sim. E tem um segundo aspecto, muito legal, que é o aspecto dos fabriais. Existe uma guilda de artefabrianos em Tailena que ela é tão poderosa, tão forte e tão, como diz, clássica, que já tem há muito tempo, né? Em erudição, que eles são secretivos em relação às coisas que eles sabem. Há aspectos... Eles não compartilham nada? Não compartilham absolutamente. Tem um momento da saga, pra você ter ideia, que é assim, basicamente, o mundo tá na balança. Compartilhar o segredo e salvar o mundo, não compartilhar. Adivinha o que eles escolhem? Não compartilhar. Não compartilha. Então, é um aspecto ali que poderia ajudar, não vou dar muito spoiler sobre isso, né? Mas os artefabrianos de Tailena são muito fortes nesse sentido, eles têm muitos segredos, eles têm formas específicas, exclusivas de como se fazer um fabrial, quais fabriais fazer, quais técnicas que eles usam, porque são muitas técnicas que existem ao redor de fabrial. Sim. Fabrial, você vai prender um esprena, você vai escolher uma gema ali para colocar ele dentro, você vai escolher os metais, então tem muitas formas diferentes de fazer cada uma dessas etapas, e as formas que eles fazem, a guilda de Tailena é extremamente secretiva, não comentam, não compartilham com ninguém. Não esperava isso, não. Sabe quem que é a artefabriana de Tailena? Quem? Eshara. Eshara estudou em Tailena. Exato. Nossa personagem Eshara? live. Personagem da nossa live. Link aqui Interpretada por Marjorie. Sim. Sim, então se você quiser também assista nossas lives. Você vai entender um pouquinho de tudo, que tá todo mundo ali explorando um pouco do todo o mundo de Roshar. Então temos ganchos de pirataria, de comércio, de segredos de fabriais. Segredo, eu colocaria segredos. Segredos. E vendas de segredos, né? Vendas de Você segredos. pode ser tanto o cara que a empresa, ó, o meu lado cyberpunk e corporações ali. Tanto o grupo que guardava o segredo vazou um segredo, ou como você pode ser o cara que vai buscar o segredo e tem que resgatar esse segredo para tentar ajudar alguma coisa extremamente importante dentro da tua região, dentro do teu país, dentro do teu reinado ali. Sim. Eu gosto porque é um gancho que ele naturalmente tem risco. E quando as coisas têm risco, os jogadores ficam, se isso der errado, vai dar ruim, né? Quanto mais errado puder dar, melhor. Sim, verdade. E tem um 12º reino, só que a gente não vai falar nesse vídeo, que é o dos ouvintes. Então, quando você escolhe montar o seu personagem, você vai ter acesso a 12 culturas, que são essas 11 que a gente falou, com exceção, eu acho, que troca Lago Puro ali dentro do livro, para os Natanatans, que são um povo bem isolado, bem entre eles. A única coisa mais chamativa deles é que eles têm uma pele azulada clara. Tem uma lore gigante ao redor deles também, obviamente, mas eles não têm um reino tão proeminente, eles são mais isoladinhos, vivem ali nas Frostlands, que são as terras congeladas, né? Mas o 12º são os ouvintes. E os ouvintes são uma tribo ali de partindianos que vivem nas terras quebradas, que tem um reino, uma cultura, um monte de coisa por si só, que é spoiler a gente compartilhar aqui, tá? Exato, e eles merecem um vídeo por si só. Merecem um vídeo, porque esse vídeo sim vai ter muito spoiler. E aí a gente vai falar tudo. Pôr o spoiler alert de novo. Igual fez no Cavaleiro. A gente põe vídeo com spoiler alert, vocês acessam do mesmo jeito, tá tudo bem. Exato. Né? Então é isso, galera. Pô. Falamos de todos? Acho que falamos de todos. Agora, falamos. Esse vídeo foi bom, Vitão? Foi bom, eu gostei. A gente explorou muita coisa. Exploramos tudo? Lógico que não. Quer explorar tudo? Compra o livro da tria, que aí você vai ver linha por linha, palavra por palavra, todos os detalhes. Das nossas discussões de world building. Exato. Mas foi um bom resumo. Acho que a gente trouxe pontos importantes, trouxe ganchos, e pra quem tá assistindo, deixar mais ganchos pra gente montar um arsenal de ideias de aventura em Roshar, pra fugir do acampamento de guerra, né? Pra sair um pouco disso também. E quem gostou? O que ele tem que fazer? Não tem que fazer o quê? Tem que mandar pros amigos, não tem? Tem que mandar pros amigos. Compartilha no grupo de Cosmir que tem no WhatsApp. Se você não tá no grupo de Cosmir no WhatsApp, entra aqui que você vai entrar no grupo da tria de Cosmir. Se você quer, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha com seus melhores amigos. Fala assim, galera, olha o que a gente tem que jogar, olha o que a gente tem que fazer. Compartilha. Porque se fez sentido e você gostou muito desse vídeo, isso vale a pena. Vale. E vale, viu? Vale a pena jogar Cosmir RPG. E já se prepara, porque entendendo um pouco disso daqui tudo, a gente também em breve vai liberar informações sobre world building, né? Se você não faz parte do nosso curso de world building ainda, tem muita coisa pra você aprender e dá pra sugar muita coisa desse vídeo, certo? Eu já começaria pelas Ilhas Reis, todo mundo pelado. É isso. E você? Não começando onde a gente começou a live? Eu acho que Império de Azir, viu? Ou alguma coisa em Shinovar. Azir ou Shinovar? Azir ou Shinovar. Eu iria para as Ilhas Reis porque eu queria ver todo mundo pelado lutando. Vai ser uma coisa muito louca. Nice. Fechou então? Fechou a parte comédia do vídeo, né? Pra acabar com o humor geral de todo mundo. Fechou? Então, esse aqui é um vídeo de 1 hora pra você explicando tudo dos grandes e maiores regiões aqui. Ainda a gente vai fazer um vídeo ainda sobre vorinismo
vai fazer especial pra vocês que vocês já pediram. E a gente vai Ouvintes fazer Fabriais, tem muita sobre coisa os pra vir ainda. ouvintes. E ainda hoje nós vamos gravar um vídeo sobre Fabriais, que vai vir logo em seguida. Boa. Um beijo pra você, Vitão, arrasou de novo. É nóis. Explode, esse cara demais, um dos maiores exploradores de Cosmere do Brasil, tá aqui. É isso, tamo junto. Beijo. Falou!